O que significa ser cristão? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos iniciando com muita alegria o nosso segundo trimestre na Sala dos Jovens, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu te convido, meu irmão, a vir crescer com a gente. Fica até o final desse vídeo. Como é a lição número 1, né? Nós vamos fazer uma lição aí bem objetiva, pelo menos eu pretendo. E por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo, para que juntos possamos crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. A lição de número 1 da nossa revista dos jovens vem com o título A Realidade da Fé Cristã. Lembrando que estamos estudando as lições bíblicas no segundo trimestre de 2024 com o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Vamos falar muito no decorrer desse trimestre sobre a nossa fé cristã, sobre a convicção que nós devemos ter nas Sagradas Escrituras. Então, se você deseja vir crescer com a gente, esse é o momento. Você que está chegando pela primeira vez aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá certo? A Realidade da Fé Cristã, lição de número 1, do dia 7 de abril de 2024. O texto bíblico principal está em Isaías capítulo 55, versículo 3, onde ele diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O resumo da lição: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. O texto bíblico em sala está escrito lá em João, no capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. E depois João, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 17. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 17. João capítulo 17, versículo 14 ao 17. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, nós estaremos estudando, queridos, nessa lição de número 1, justamente essa temática, né? E voltando aqui um pouquinho, você, meu amigo professor, lembrando, os objetivos da nossa lição de hoje é compreender a origem da fé cristã, saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, e conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. Tem a interação aí para você ler depois, a orientação pedagógica, você lê depois na sua revista. Na introdução, ele nos diz o seguinte: a fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos. E seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que as distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Porque a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias. Nesse trimestre vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-la. Como você já está vendo no finalzinho ali, está o primeiro tópico, a origem da fé cristã, mas antes eu já vou passar aqui a nossa lista de presença. Isso, marque a sua presença na nossa aula de hoje, deixando aí o teu joinha desse lado aqui.
deixa o teu joinha, deixa o teu like marcando a tua presença e, se possível, coloca nos comentários de onde você está assistindo às nossas lições. Eu já vou começar por mim. Estou em Maracanaú, no Ceará. Então, deixa aí nos comentários de onde você está acompanhando as nossas lições. O primeiro tópico, a origem da fé cristã. Ponto 1, o cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe seu evangelho por meio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo, destaca isso aí, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, foi batizado, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu seu ministério, morreu e ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras. Pode destacar isso aí tudinho. E é bênção de Deus. Então, o cristianismo iniciou em Israel, porque foi lá onde Jesus nasceu. Tem toda a sua história ali em Israel. O ponto 2, o cristianismo e seu livro. Lembrando que a lição 1 é uma lição introdutória, uma lição objetiva, tá certo? No decorrer do trimestre que a gente vai especificar cada vez mais e se aprofundar cada vez mais nas lições. O cristianismo e seu livro. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina, mas essa revelação deve estar disponível de uma forma escrita, para que seja preservada a sua mensagem no decurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. E esse livro é a Bíblia. A sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem têm sido um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. Por isso, a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Então, a Bíblia, né, é o nosso manual, é o nosso GPS, vamos dizer assim, que nos conduz às mansões celestiais, que nos dá aí as instruções, o direcionamento. A Bíblia, não podemos fugir disso, é a palavra de Deus que é o mais importante dos livros. Claro, a gente deve ler outros livros para buscar novos conhecimentos, mas a Bíblia, nós não podemos fugir da Bíblia, certo? O ponto 3, o cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. A segunda é que, ao criar o homem, o fez sem pecado. Deus fez o homem sem pecado. Mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo e atraindo para si a morte física e a morte eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. E para que não houvesse dúvidas da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma sem antes ter revelado o que aconteceria aos seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Estes, por revelação divina, passaram a mensagem adiante. A palavra de Deus é a certeza de que as profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fossem somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo não seria uma fé sem esperança. Contudo, o mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. A partir dessa breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que se possa entender o motivo de o cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas.
a definição de certo e errado. Interessante quando ele fala de profeta, né? Os profetas bíblicos, né? Eles tinham o cuidado de expressar, de passar para a humanidade, para a sociedade, aquilo que eles receberam verdadeiramente de Deus. E o interessante também é que tinha alguns profetas que não queriam. Era uma responsabilidade enorme passar as verdades que Deus estava querendo mostrar para o povo. Já a gente faz um contraponto aos profetas de hoje, aspas, aos profetas de hoje, que sempre querem profetizar e geralmente são profecias de bênção, né? Sempre são coisas boas, são coisas que massageiam o ego. Então, a gente já vê aqui algo bem interessante. Pense, o cristianismo se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador? Aí ele responde aqui, não. Ele mostra que Deus trouxe a revelação de que o homem é pecador, mas que ele proveu a salvação para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Inclusive, na primeira lição dos adultos, nós falamos sobre isso, né? Sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos. No final dessa lição, se você quiser e achar interessante, vai lá assistir a lição 1 dos adultos. Tá uma bênção também. Ponto 2, tópico 2. A fé cristã e os valores absolutos. Ponto 1, a ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos e o que fizemos foi certo ou errado. Essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma. Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. Em todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um. Conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral e, com o passar do tempo, terá seus comportamentos considerados morais ou imorais. Dessa forma, segundo esse conceito, à medida que uma criança vai crescendo, seu comportamento vai se moldando às orientações e ensinos familiares e à cultura adquirida na escola ou fora dela. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como consequências deles para a eternidade. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. Olha a ética cristã aí, entrando aí nesse ponto, né? A ética cristã, a moral, né? O comportamento humano de forma correta, como devemos nos comportar, tratar, enfim. Então, a ética cristã é diferenciada, né? Como ele está falando aqui, ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. Ponto 2. A necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contrárias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser é que é o certo. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo. O que ela disser que é o certo, é o correto aos olhos de Deus. Independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontre. Muito profundo isso aqui, ó. Independente da cultura, independente do país, independente de onde a pessoa estiver, a palavra de Deus, ela é o certo aqui, ela é o certo no Japão, ela é o certo na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, no Paraguai, ela é o correto, ela é o certo aonde estiver. A palavra de Deus é o balizador do homem, né? do cristianismo. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do certo e do errado, porque no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. E aí, que maravilha! Recompensa delas na eternidade. Glória a Deus. Terceiro ponto, certo e errado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal.
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Será que nós não estamos vendo isso nesses últimos dias, hein? Invertendo-se os papéis? Já tenho falado isso em outros vídeos aqui, mas é sempre bom a gente pontuar. O certo hoje tem sido errado e o errado tem sido certo. Tem sido, tá assim uma loucura, né? Inversão de valores, inversão de papéis e parece que tá tudo bem, tá tudo correto, tá de boa. Mas a gente vê na palavra do Senhor que tudo isso tem consequência, né? Se eu não me engano, é Gálatas. Em Gálatas que fala sobre a lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então a gente precisa, olha a ética cristã, olha a moral aí entrando em vigor aí na nossa vida. Porque se a gente faz algo correto, a gente vai colher coisas corretas. Mas com a cultura que o nosso país tem vivido, né, onde tem investido os papéis, os valores, infelizmente as pessoas estão fazendo o errado, achando que está certo, e muitas vezes recebendo tapinha nas costas, recebendo aplausos, sendo aí elogiadas, parabenizadas, mesmo fazendo o que é errado. E o fim, se elas não se arrependerem, se elas não tomarem uma decisão de mudança, o fim, a gente sabe que o fim é muito trágico. Então é algo aí a pontuar e a gente fazer esse alerta, né? Aí ele diz aqui, na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor, de que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano, a Bíblia aponta que aos olhos de Deus há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano. E tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra, e o errado é cometer o pecado. Acabou-se. Vamos destacar isso aqui porque é muito importante. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelado na sua palavra, e o errado, cometer pecado. Acabou-se. Pense, existe uma verdade absoluta? Sim, essa verdade está revelada nas Sagradas Escrituras. E como eu falei, né, no vídeo de apresentação da revista, olha o subsídio aí, ó, na revista do professor. Você que é professor, você com certeza faz essa leitura aí, ou você que não é professor, mas deseja ser um professor, tá aí o subsídio na revista dos professores. Inclusive, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Você que desejar fazer um treinamento para professor, você queira ser um professor aí inesquecível na sua aula, queira fazer aulas maravilhosas em sala de aula, clica ali no link na descrição ou no comentário fixado, porque é uma bênção, viu? O treinamento lá é maravilhoso. O ponto 3, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. É verdade. Mais do que dizer onde ele está, a resposta mais acertada é mostrar que apesar das coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos, como guerras, pestes, terremotos e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm uma esperança que vai além do pensamento humano. Enquanto as pessoas se prendem ao presente, buscando achar o Senhor do seu próprio modo, o Todo-Poderoso estimulou que o caminho para se chegar até Ele é por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Numa era onde as pessoas tendem a ser refratárias a má notícias, a Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele é pecador, que precisa se arrepender de seus pecados e que, apesar dessa situação, Deus proveu a salvação de que o ser humano necessita. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Somos pecadores. Não merecemos o céu, merecemos o inferno. Isso é a verdade bíblica. Mas Jesus deu a própria vida por nós. Isso nós falamos também na lição 1 dos adultos, né? Jesus entregou a própria vida por nós, nos dando a possibilidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Que maravilha. Ponto 2. A salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus. Está escrito em Romanos 5, 18 e 19. Essa provisão de Deus não pode ser adquirida por meio de nenhuma obra que o ser humano faz. Por causa do pecado, todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos acheguemos a Deus.
Mas ele, por meio de um ato de graça, nos concede a salvação por meio do seu Filho. E essa salvação é tão grande que é oferecida a todos de forma indistinta. Em sua palavra, Deus destaca que a sua graça se manifestou a todos os homens. A salvação é, portanto, ofertada a toda a humanidade. Repetir aqui para vocês, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja, eu preciso crer, preciso acreditar no sacrifício de Jesus, me arrepender dos meus pecados, aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador e viver uma vida bíblica, né? Buscar, me esforçar, me dedicar a ter uma vida com Deus, de intimidade com o Senhor. Ponto 3. O reino está voltando. O rei está voltando. Misericórdia. Minha leitura está bem... Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. O rei está voltando. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. Vivemos em uma sociedade democrática onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto. Vivemos em uma sociedade democrática. Eu vou colocar bem aqui assim, ó, aspas. Será que vivemos mesmo na democracia, hein? Mas vamos para frente, né? Dando continuidade aqui, mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu o modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Diferente de reis apontados na história, que se corrompia e deixava de praticar a justiça, prejudicando a si e aos seus governantes, promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois a sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O cristianismo deixa claro que um dia o Rei dos Reis estará de volta trazendo justiça e governando com equidade. Eu tenho que trocar essa caneta aqui, viu? Ela não está me ajudando. Vamos para frente. Pense. Você conhece e crê na mensagem final do cristianismo? Ponto importante. Podemos crer na mensagem final do cristianismo, pois ela se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus. Conclusão. Diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. E no dia 14, próximo domingo, estaremos estudando a realidade do Deus da Bíblia. Já te convido aí a se inscrever no canal agora. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve para você não perder essa lição e as demais, né, que nós estaremos trazendo aqui, tá bom? Te agradeço demais pela sua presença. Fica com a gente, porque esse trimestre promete. Você que não assistiu ainda a lição 1 dos adultos, eu vou deixar aqui na tela final. Clica aí e vem. Te espero lá nessa lição 1 dos adultos. Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo.